Boa noite a todos. Boa noite. Hoje o nosso estudo da obra Paulo Estevo, nosso estudo de número 26. Nós estamos em pleno sinédrio, nós estamos acompanhando o julgamento, na verdade, de Estevão. E não é mais nenhum julgamento, porque ele já houve o julgamento e ele já foi condenado, já recebeu a sua sentença. E o que Saulo de Tarso está fazendo foi o que ele prometeu a Abigail. Ele prometeu a Abigail, a pedido de Abigail, que fizesse novamente a pergunta antes de levar o condenado ao suplício. E Saulo novamente fez a pergunta e foi uma confusão enorme a resposta, porque ele novamente colocou Jesus acima de Moisés. Então o grupo, a multidão, tentou avançar para esmurrá-lo, para bater, rasgaram a roupa dele. Estevão está praticamente nu. E aí nesse momento ele racionalizou e lembrou de Jesus, que também passou por isso. Jesus foi crucificado praticamente nu. Então imagina para aquela época, toda aquela cultura, os homens andavam de túnica e de repente terem rasgado a roupa dele, ele está ali na frente de uma multidão naquela situação. Então é algo muito doloroso. E aí Saulo de Tarso, em sua raiva, em sua ira toda, mal não saíra de suas dolorosas reminiscências, ouviu a voz imperiosa de Saulo dirigindo-se aos guardas. É nesse momento que nós vamos adentrar hoje. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, nós nesse momento estamos unidos em um só pensamento para te agradecer por esse momento que o Senhor nos proporciona, cada um de nós, de estarmos aqui reunidos em Teu nome nesta casa, nesse clima de amizade, de amor, de companheirismo, de vontade de aprender. E o que nos une, Senhor, aqui nessa noite é o Teu Evangelho, retratando e retratado pela história de Estevão, de Abigail, de Saulo de Tarso, o grande apóstolo do gentilismo. Nessa noite, Senhor da vida, vamos aprender com o testemunho de Estevão a fidelidade a Ti, nesses momentos de dificuldade e de dor, no momento do testemunho, poder ser fiel a Ti em atitude. E é isso que nos falta. Que nós possamos, Senhor da vida, dilatar a consciência e a alma, para acompanharmos de forma muito lúcida as lições dessa noite e podermos sentir a vibração da fé de Estevão, da fidelidade dele e do amor que ele tem por Ti. É em Teu nome, Senhor, que aqui nos encontramos. E ainda unido em pensamentos, Te rogamos, Senhor da vida, pela família, essa célula que Tu tanto amas, pois aí é o cadinho de cada um de nós. Acabamos refletindo o que recebemos em família. A presença dos nossos amigos espirituais, preparando o ambiente, envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Porque todo esse movimento, Jesus, todo esse trabalho é com um único propósito: implantar o Evangelho em nossos corações, em nosso lar, em nossa família. Muito obrigado, divino amigo, por essa encarnação, pelos amigos, pelos nossos familiares, pelas provações que o Senhor nos manda. E ajuda-nos, Senhor, a permanecer contigo e em Ti. Muito obrigada,
amor de nossa vida. Vamos lá, com muita emoção. Então Estevão estava ali, envergonhado, devido à sua posição seminu, começou a lembrar de Jesus, começou a lembrar das dores, ele disse, por que eu também? Se Jesus, que Jesus passou, por que eu, que sou um pecador, não devo passar? Então vamos saber aceitar isso com respeito, com honra. Então ele estava ali nessa meditação, quando Saulo de Tarso, diz assim, mal não saíra de suas dolorosas reminiscências, ouviu a voz imperiosa de Saulo de Tarso, dirigindo-se aos guardas. Algemai-o novamente, tudo está consumado, sigamos para o átrio. Que é o pátio. O discípulo de Simão Pedro, porque Estevão era discípulo de Simão Pedro, tudo que ele aprendeu, ele foi aluno de Pedro. O discípulo de Simão Pedro, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofreu pancadas tão fortes de um soldado inescrupuloso, que dos pulsos feridos começou a jorrar muito sangue. Estevão, porém, não fez o menor gesto de resistência. De quando em quando, levantava os olhos como se implorasse os recursos do céu para os seus minutos supremos. Não obstante as vaias, as zombarias e as chagas que o dilaceravam, experimentava uma paz espiritual desconhecida. Todos aqueles sofrimentos do cerimonial eram pelo Cristo. Aquela hora, em sua oportunidade divina, o Mestre de Nazaré havia convocado seu coração fiel ao público testemunho dos valores espirituais da sua gloriosa doutrina. Confiante, raciocinava. Se o Messias aceitar a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens, não seria uma honra dar a vida por ele? Seu coração, sempre ávido de dar testemunho ao Senhor, desde que ele conhecera o Evangelho de redenção, não deveria rejubilar-se com o ensejo, a oportunidade de oferecer-lhe a própria vida? Entretanto, a ordem de caminhar arrancou dos mais elevados pensamentos. Meus irmãos, Mateus anotou a fala do nosso Senhor Jesus, e Jesus avisou: vocês, os meus discípulos, serão presos, açoitados, humilhados, espancados, chicoteados. Jesus falou bem antes tudo que eles iriam passar. E Estevão bebeu na fonte do livro de Mateus. Todos eles foram avisados. Então, no momento que eles eram chamados ao testemunho, a primeira coisa que eles acionavam foi a orientação e a informação que Jesus passou. Vocês irão passar por tudo isso. Da mesma forma que ele nos avisou: no mundo tereis aflições. Então, não existe um ser humano aqui na face da terra que não passe por aflições, seja quem for. Todos nós. Às vezes você olha para uma pessoa, uma foto, nessas redes sociais, algumas vezes você sente uma inveja. Poxa, parece que fulano é tão feliz. Gente, não existe felicidade plena na terra. Todos nós temos, seja pobre, seja rico, seja solteiro, seja casado, seja feio, seja bonito, todos nós passamos. A diferença, que é a frase de Chico, quando ele dizia: o espírita, ele chora escondido, lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. A dor é minha, eu não sou obrigada a fazer com que o outro conviva com a minha dor. Essa é a diferença. Como diz lá o Evangelho: quando tu fores fazer o jejum, não demonstre para todo mundo que tu estás jejuando, fazendo uma cara de sofrimento, de dor. Esse jejum é um jejum moral. Então, se nós estamos passando por dificuldade, não é preciso eu colocar isso no outdoor.
Porque às vezes a gente acaba da nossa dor, impondo a nossa dor a toda uma sociedade que convive conosco. Não é verdade? Que nós possamos ter força. Tem hora que vai doer, eu vou precisar de um amigo, confessai-vos uns aos outros, chamar um amigo, me escuta um pouco, eu estou com dor. Não é lamentação, é desabafo. Nós precisamos fazer isso. Mas não fazer disso um outdoor. Gostaria de fazer um comentário. Acredito que a maioria de nós viemos do catolicismo, né? Eu vim do catolicismo. E foi-me passado, me interpretado, se o Messias aceitar a morte infamante do Calvário para salvar todos. Então, esse salvar aqui, a gente joga a responsabilidade toda para Jesus. Ele já morreu na cruz, então tem que ficar tranquilo. Eu apronto o que eu aprontar, entendeu? Quando eu morrer, alguém vai me recolher lá. Então, assim, esse salvar aqui, temos que fazer uma nova reinterpretação à luz da doutrina espírita. Muito bem lembrado. O que seria a luz da doutrina espírita esse salvar? A questão da nossa reforma íntima, né? A questão moral. Nos salvar da ignorância, da animalidade, da perversidade, porque foi ele que veio ensinar o amor. Quando Jesus encarnou, esteve aqui no corpo, a lei ensinava que você deveria amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Que se alguém te ofendeu, que se alguém te roubou, você tinha direito de ir na casa do outro, matar ele e a família toda. Você tinha direito jurídico para fazer isso, tinha direito. A lei te amparava. Então esse salvar é salvar da nossa própria ignorância. Tem coisa que nos faz mais malefício do que a nossa ignorância? Quanto mal nós não fazemos ao nosso semelhante? Sim. Entretanto, a ordem de caminhar arrancou dos mais elevados pensamentos. O generoso pregador do caminho hesitava nos passos cambaleantes, mas tinha sereno e firme o olhar, revelando desassombro nos derradeiros lances do testemunho. Porque aqui ele já está há quantos meses preso? Quantos dias? Vocês lembram? 2 meses? Preso. Então ele está com fome, cansado e espancado. Por isso que ele saiu cambaleando. Hesitante de cambalear, ele já está mais para lá do que para cá. Naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Nós estamos o quê? Verão. De que ano? 35. Estamos no verão de 35. Então, junho, julho ou agosto. A probabilidade de ser o junho ou julho do ano de 35. Meados do ano de 35. Anota isso daí, porque a partir daqui a gente vai somando o tempo. Não obstante o calor insuportável, a massa deslocou-se com profundo interesse. Tratava-se do primeiro processo relativo às atividades do caminho, após a morte do seu fundador. Quem era o fundador? Quem era o fundador? Quem foi o fundador do cristianismo? Jesus. Após a morte. Estevão é o segundo a ser sacrificado. Porque o primeiro foi nosso Senhor Jesus. E dentro dos seus discípulos, o primeiro a ir para o sacrifício foi Estevão. É o primeiro cristão a ser sacrificado. No ano de 35. A partir daí não parou mais. Foi até o século IV. 300 e pouco ainda se matavam cristãos. Foram 3 séculos de matança. Após a morte do seu fundador, destacando-se de todas as correntes judaicas ali presentes, empenhou, em garantia de prestígio à lei de Moisés,
Os fariseus, quem eram os fariseus? Eles estudavam a lei, conheciam a lei e ensinavam a lei. Só esqueceram de viver. Os fariseus faziam grande alarde no feito, grande manifestação, ladeando o condenado, ali perseguindo o condenado, faziam questão de atirar-lhe em rosto as mais pesadas injúrias, insultos. Ficava agredindo verbalmente Estevão. Ele, porém, embora evidenciasse profunda tristeza, caminhava seminu, sereno, imperturbável. Meus irmãos, a vida vai ter um momento que ela vai nos chamar ao testemunho. A dor vai bater na nossa porta, seja de ordem moral, seja de ordem física, seja de ordem material, emocional, ela vai bater. Quando ela bater, que nós possamos trazer em mente o que nós estamos estudando hoje aqui com Gesiel. Nesse momento é o momento do testemunho. O que é do testemunho? Não te revolta contra o aguilhão. Se submeta, sem rebeldia, sem questionar o porquê. Apenas dizendo: Senhor, faça em mim a tua vontade. Se isso chegou, com certeza faz parte do meu burilamento moral. Se não é uma expiação, é uma aprovação, porque ainda não é o testemunho, porque eu ainda carrego muitas enfermidades. Não é testemunho, é só uma expiação ou uma aprovação. Então me dê força, porque é só por uma hora, e que esse sofrimento possa vir, porque a vida trouxe, não porque eu procurei. Porque existe sofrimento que nós procuramos, que não estava na programação. Nós saímos da reta, que é pior ainda, né? É o sofrimento desnecessário. Penso assim que o caso de Estevão, para mim, o grande aprendizado, ainda eu leio, ouço alguns corações, esses já se intitulam espírita e comentam algum acontecimento, algum fato, questão aqui no Brasil, mais ou menos assim, poxa, um cara tão bom, uma pessoa tão boa, por que com ele? Então a gente tem que pensar um pouco, né? Que a história de Estevão prova que realmente uma pessoa só fez o bem, né? E passando por tudo isso. Mas ele está passando, mas ele poderia mudar isso aqui. Mas isso foi real. Pois é real, isso não. É fato, O que eu estou querendo dizer? Ele está indo para o sacrifício. É o sacrifício, ele está se entregando ao sacrifício. Porque ele poderia, bastava ele dizer: eu não sou cristão, pronto. E Saulo estava doido para ter ele como assessor. Porque ele era um rapaz que conhecia a lei, era um cara inteligente. Ele disse: é o homem que eu preciso para trabalhar ao meu lado. Estevão poderia mudar tudo, mas ele não abriu mão da fidelidade a Jesus. Quantas vezes a vida nos coloca numa situação de decisão? Aí você diz assim: e agora? Nega o Cristo? Com a minha atitude eu posso negar. Em uma assinatura eu posso negar. Entendeu? Eu acho que é isso. Oi. Deu uma perquisição aí para... Mas no caso, assim, falar atual, Estevão atual. Vamos dizer, se você é caluniado, injuriado, mas você não cometeu, você não tem que lutar pela tua inocência? Não. Jesus sempre falou o seguinte: não existe inocência. Fuja das contendas e das discussões. Emmanuel dizia muito a Chico:
Kardec ouviu isso várias vezes dos espíritos. Nunca gaste o seu tempo se defendendo. Deixa que o tempo vai esclarecer. Então, se por um acaso nessa encarnação eu estiver passando por uma situação em que aparentemente realmente não fui eu que fiz e eu estou sendo julgado por isso, às vezes eu vou até preso por isso. E eu não tenho como comprovar. Ainda assim, é isso que a gente pensa assim, até o mal está sobre a administração de papai. Então, em verdade, eu não sou injustiçada. Eu estou passando por uma experiência. Entendeu? Eu vou ser preso por algo que eu não cometi. Mas é difícil, né? Aí tá. E olha, e lembra sempre disso. A dor que eu estou passando, quase sempre, na mesma intensidade, é a dor que eu fiz o irmão passar. Porque se eu estou dizendo que o que eu estou passando está sendo injusto, eu estou dizendo que Deus é injusto. Vamos lá. Ele, porém, embora evidenciasse profunda tristeza, caminhava seminu, sereno e imperturbável. A sala de reuniões do Sinédrio não estava distante, muito do pátio do templo, onde se realizaria a macabra cerimônia. Apenas alguns metros e a caminhada terminava, justamente no local onde se erguia o enorme altar dos holocaustos. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo deixara perceber em seus propósitos. Se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver lá a morte de Estevão. O Novo Testamento, esse é o único momento o nome de Estevão é citado, nesse momento do apedrejamento, Então, lá o Lucas anotou o momento que ele é apedrejado e o momento que ele vê o Cristo, que ele diz, o céu abre, alguma coisa assim está lá em Atos dos Apóstolos, a anotação de Lucas. E aqui ele vai explicar detalhadamente todo esse movimento. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa, na hora determinada. Então vamos ver um pátio, no fundo do pátio, no centro, um tronco, e ali Estevão foi amarrado. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era uma função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés, porque a lei amparava: todo desertor, todo traidor deverá ser morto. E para eles Estevão era um desertor, um traidor da lei de Moisés. Então aqui o que eles estão fazendo, não pensa que eles se sentem culpados, eles estão pautados na lei. Ele é um traidor e ele deverá ser morto. Por isso todo o ritual de Moisés e de seus princípios. Cada sinagoga indicara o seu delegado. E ao iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um, junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, as leis que regulam os atos e as cerimônias oficiais, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Você entendeu por que Paulo não queria que matasse logo Estevão? Ele tinha que passar por tudo isso. O show todo pronto. Mais uma ordem do moço Tarsense e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo, carrasco, mirava friamente o ponto preferido. E Estevão estava amarrado. Não tinha como se defender. Esforçando-se por tirar maior partido.
Risos gerais seguiam-se a cada golpe. Poupemos-lhes a cabeça, Dizia um dos mais exaltados. a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Matar devagarzinho. Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo indicado pelos maiorais da sinagoga, com atenção e entusiasmo, aos berros de... Vai, gente! Morra! O feiticeiro! Exclamava alguém do meio da turma. Quero o coração em nome dos cilícios. Exclamava alguém no meio da turba. Separe a perna pelos idumeus. Secundava outra voz imprudente. Vamos lá, Cilícios. Era que provinha da Cilícia, tá? Era uma província romana no qual... território da Turquia hoje. Idumeus descendiam de Esaú, que era uma tribo de Israel, tá? Descendente de Jacó. Secundava outro com a voz impudente. Mais ou menos afastado a turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso apreciava a vibração popular, satisfeito e confortado. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo de sua raça, orgulhava-se com a decisão que o levara a perseguir o caminho, sem consideração e sem tréguas. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar, bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. O que mais incomodava em Saulo de Tarso era a paz de Estevão que ele não tinha. Saulo não tinha essa paz. Vamos parar aí? O que mais nos chama a atenção quando eu vejo essa leitura aqui é que, gente, eu só consigo perceber o que eu já identifico, o que eu conheço. Várias pessoas estão ali jogando pedras no Estevão e ninguém percebeu o olhar e a tranquilidade de Estevão. E Saulo identifica. É como se ele estivesse sentindo falta disso. Então eu só sinto falta daquilo que eu conheço. Ninguém identifica essa paz. E ele identifica. E sempre chamou muita atenção a Saulo de Tarso o olhar de Estevão. Nós acabamos de ler, um pouquinho acima ele diz, ele estava satisfeito. Agora a gente acabou de ler. Não, olha só, ele estava satisfeito de todo o processo que ele tinha iniciado. Ele estava achando aquilo muito belo. O que era o movimento dele? Era o orgulho e a vaidade. Então ele não sentia absolutamente nenhuma culpa, porque ele estava amparado pela lei. Ele está amparado pela lei. Ele está fazendo, na cabeça dele, ele está defendendo Moisés. O que incomoda ele é um cidadão estar passando por toda aquela tortura e está em paz. E é como se eu tivesse nisso, eu estaria numa agonia só. E esse homem não está, esse homem passa paz, o olhar dele passa paz. Aí a nossa colocação é, eu não identifico a paz no outro se eu não sei o que é. Entendeu? Foi bom o estudo? O coração está... Estevão vai ficar vivo mais uma semana. Encarnado, né? Meus irmãos, alguma pergunta? Alguma colocação? Vamos fazer a nossa prece, gente? Obrigada, Senhor, pela oportunidade que recebemos todas as sextas-feiras de ficarmos mais próximos dos nossos objetivos, que é sermos melhores. Obrigada, Senhor,
para que nós possamos, em busca dessa melhora, sempre termos essa força, essa vontade, com resignação, mas sempre buscando os nossos ideais, sempre baseados nos teus ensinamentos. Obrigada, fica conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.